Antes de começar esse vídeo, eu queria pedir pra vocês relevarem a condição da minha voz hoje, porque essa frente fria aí que rolou aí nos últimos dias realmente me pegou legal. Vocês sabem, quando tá 20 graus, o carioca já tá morrendo de frio. Agora, quando tá 8 graus, aí realmente não tem muito o que fazer. Enfim, Alien Romulus. A série Alien é icônica. As figuras da Ripley, do Xenomorfo e daquele androide Ash já estão entre as figuras mais marcantes e mais inconfundíveis de todo o mundo pop de um modo geral. Mas a verdade é que, se a gente for parar pra pensar, a série Alien, de um modo geral, já teve tantos altos e baixos que o fato dela estar perdurando até agora só pode ser acreditado, mais uma vez, à memória e ao poder imortal dos dois primeiros filmes da série, lá de 79 e de 86. O filme de 79, Alien, o Oitavo Passageiro, do Ridley Scott, é um filmaço. É um dos grandes filmes da carreira do Ridley Scott, é um filme eletrizante que até hoje consegue manter você na pontinha da poltrona, tamanha tensão que o Ridley Scott consegue criar ali. A continuação, Aliens o Resgate, de 1986, foi dirigida simplesmente pelo James Cameron, e é um grande filme também. O James Cameron conseguiu reutilizar bem os elementos de terror do primeiro filme, mas ao mesmo tempo também conseguiu reposicionar a obra num contexto de filme de ação, coisa que o James Cameron sempre tirou de letra. O problema é que depois disso, praticamente tudo que veio depois na série Alien passou longe de ser uma unanimidade. Alien 3, Alien 4, Alien vs Predador 1 e 2, Prometheus, até culminar no Alien Covenant de 2017, que eu acho um desastre. Tanto é que não é surpresa que agora, em 2024, o caminho encontrado por esse novo filme, Alien Romulus, tenha sido de voltar pra base e contar uma história que se passa entre os dois primeiros filmes, de 79 e 86. Ele considera, sim, alguns elementos do Prometheus e alguns outros elementos esporádicos de outros filmes que vieram aí no meio do caminho, mas o grosso da tônica desse novo filme aqui é realmente o original, lá de 79, do Ridley Scott. Mas ei, antes da gente entrar no filme em si, no Alien Romulus, aproveita que você já tá por aqui e não se esquece de curtir o vídeo aqui embaixo, deixar o seu like e de se inscrever no canal. Ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos e também aproveita e comenta aqui embaixo, deixa um comentário. E também não se esquece de hypar o vídeo aqui embaixo, do lado da caixinha de comentários, beleza? Pois bem, voltando. Esse retorno do Alien Romulus às origens da franquia acontece não só por conta do período cronológico em que a narrativa se passa, mas também, principalmente, por toda a ambientação construída por esse novo filme. Se a gente olhar pros filmes anteriores, todos eles são interligados pela ficção científica, de fato, mas os filmes que vieram a partir do 2 foram apostando cada vez mais frequentemente na ação e na aventura. O original de 79, o primeirão do Ridley Scott, era um autêntico filme de terror que se construía num ritmo apropriadamente cauteloso, vagaroso, a fim de envolver o espectador numa narrativa imprevisível pra, de repente, surpreender ele com alguma coisa aterrorizante que o Xenomorfo, com seu design icônico do H.R. Giger, pudesse aprontar. Esse filme novo, Alien Romulus, ele já conta de cara com uma vantagem imensa, que é o fato dele ser dirigido pelo Fede Álvares, que é um cara que já provou que ele leva jeito pra essa coisa do terror. Ele dirigiu a refilmagem da Morte do Demônio, de 2013, que é um filme que parecia fadado a ser uma porcaria, mas não foi. E ele mostrou que ele sabe brincar muito bem no parquinho que outros cineastas de terror tinham estabelecido previamente. E além disso, ele também dirigiu O Homem nas Sombras, com o Stephen Lang, de 2016, outro filme também nessa pegada do terror. E esse filme aqui, o Alien Romulus, é um filme que lida muito bem com essa atmosfera do terror e com as possibilidades gráficas do gore que aqueles monstros ali podem oferecer. Nesse sentido, o Fede Álvares, ele não teme explorar ao máximo possível todo o potencial pra sanguinoleira do Xenomorfo e principalmente dos Facehuggers. Ele cria várias sequências não só imaginativas no modo desses monstros destroçarem suas vítimas, mas também sequências que parecem saídas de um pesadelo. Os aliens não se contentam em apenas matar as suas vítimas, eles também precisam vilipendiar elas. E tem várias sequências desses bichos esganando ou então enfiando os tentáculos na garganta das pessoas, que parece que eles estão realmente violando as suas vítimas. Sim, é verdade que aqui e ali o Fede Álvares ele tropeça um pouco. Tem algumas sequências em alguns ambientes mais escuros que o filme não consegue lidar muito bem e que se tornam sequências visualmente muito confusas, meio difíceis de acompanhar, principalmente no clímax, que envolve uma situação complexa, com vários elementos simultâneos, e que o Fede Álvares ele não consegue resolvê-la muito bem visualmente não. Mas ainda assim, de um modo geral, ele cria sequências que são eficientes, cheias de energia, e uma coisa que me interessou muito nesse Alien Romulus é perceber como que o filme frequentemente se resolve adotando uma dinâmica quase que de videogame. Ele separa cada etapa da narrativa por fases. Uma hora, os personagens têm que atravessar um corredor que tá cheio de xenomorfos. Outra hora, eles têm que correr pra uma outra sala a tempo do portão daquela sala não se fechar. E o filme vai avançando nessa dinâmica meio gamificada. Provavelmente quem jogou Alien Isolation, não foi meu caso, vai lembrar imediatamente daquele jogo quando estiver assistindo a esse filme aqui. Tem até um momento que os personagens aprendem a usar uma arma que tem uma mira que meio que trava na cabeça do inimigo, que lembra aquele recurso de mira automática dos jogos. E tem umas sequências que me surpreenderam por serem bastante criativas. Tem uma hora ali em que os heróis têm que atravessar um túnel com vários xenomorfos em gravidade zero. E eles têm que ir se esquivando dos aliens e do sangue barra gosma ácida deles. Eles usam a gravidade zero a seu favor. Enfim, é uma sequência realmente bem inspirada. Essa ambientação toda, ela é complementada muito bem pela fotografia do Galo Olivares, que é uma fotografia que reforça muito bem a atmosfera de terror do filme, jogando com as sombras e com a escuridão dos ambientes. E ao mesmo tempo, ela também reforça os elementos mais fantasiosos
da trama. Ela mergulha nas sombras do horror, mas também não rejeita a entrada de cores mais vívidas, mais intensas. O amarelo, o vermelho, presentes nesse filme são sempre muito vivos, então ele joga muito bem com essa justaposição e muitas vezes ele consegue evocar tensão e urgência menos através das sombras e muito mais justamente por essas cores mais intensas. Ele cria sequências em que os personagens são jogados em ambientes todos tomados por vermelho e que só por isso já incitam no espectador um sentimento de perigo constante. Eu continuo fazendo aquela ressalva de que em alguns momentos, em ambientes mais escuros, muitas vezes o filme se perde visualmente nessa escuridão, se torna meio difícil de acompanhar, mas isso é mais do que compensado por todo o resto. E além da trilha sonora do Benjamin Wallfisch, que de novo também consegue incrementar muito bem a atmosfera de terror e mistério do filme sem exageros, ao mesmo tempo que resgata ecos da trilha clássica lá do filme de 79, a direção de arte do Naaman Marshall é fantástica. Ela aproveita uma oportunidade rara nessa franquia, que é a de sair dos ambientes mais fechados, mais claustrofóbicos das naves, tipo a Nostromo, e bota a imaginação pra funcionar pra conceber uma civilização que vive debaixo das operações da Weyland, né, a empresa, megacorporação que move boa parte dessa franquia. Então a gente vê, rapidinho ali, uma sociedade de pessoas que vive às margens da Weyland, que é uma sociedade extremamente pobre, que vive em ambientes chuvosos, escuros, concentrados, mas ao mesmo tempo, obviamente dispõe de tecnologia, convive com androides e tal. É um cenário que me lembrou muito mais Blade Runner do que Alien propriamente dito. Eu achei bacana isso. Por outro lado, sempre que o filme tenta lidar com alguns elementos dramáticos dos personagens em si, ele me parece meio mecânico e, pior do que isso, meio abrupto demais. Como se o Fede Álvares, ele temesse perder o ritmo da narrativa por se concentrar um pouquinho só nas reações emocionais de cada personagem. Então, às vezes, quando estamos numa cena em que algum personagem sente algo que impacta ele emocionalmente, o Fede Álvares e o montador Jake Roberts já cortam logo pra cena seguinte, de uma maneira que às vezes me parece meio troncha, meio drástica demais, e que enfraquece um pouco o impacto do que veio antes. E além disso, sempre que o filme resolve entrar no fanservice e aludir alguns elementos mais nostálgicos da série, uma participação de alguém conhecido aqui e outra ali, ele sempre faz isso de uma maneira que acaba soando como um mero protocolo. Tem porque tem que ter. E por conta dessa maneira meio automática, meio blasé, com que o filme serve esses elementos acabam não soando tão marcantes, tão contagiantes assim, ao serem revisitados aqui. É um fanservice que perde força por ser apresentado de uma forma automática, burocrática demais. Dito isso, eu acho que o maior problema que eu tenho com Alien Romulus consiste na maior parte dos personagens. Tem dois personagens interessantes aqui. A primeira é a protagonista, porque a Cailee Spaeny, ela é uma atriz interessante, ela já vem aí do Priscilla e do Guerra Civil, e ela já demonstrou que ela tem carisma, força e energia suficientes pra tornar uma personagem cativante e ao mesmo tempo badass, imponente. E o segundo personagem que funciona é o androide, o Andy, que tem todo um arco de amar a protagonista e ser cooptado por outras forças e depois, talvez, quem sabe, passar por mais uma reviravolta. É um personagem interessante no conceito e o ator que interpreta ele, o David Johnson, ele consegue retratar muito bem todas as nuances, todas as contradições, todas as hesitações dele, a ponto de tornar ele complexo. Ele se divide bem entre a impassividade da máquina e as emoções humanas que ele não consegue conter. Aquela coisa bem clássica de robô com sentimentos. Mas fora esses dois, todos os outros personagens do filme são tipos tão genéricos, tão sem personalidade, que eu mal consigo lembrar do rosto de cada um. E por consequência, quando o xenomorfo vai tacando terror e cada um deles vai sofrendo na mão do xenomorfo, a minha reação não poderia ser outra senão a de dar de ombros, de indiferença. Esse é o problema que eu já sinto em alguns outros filmes da série e que se repete aqui nesse. E assim, no fim das contas, Alien Romulus é um filme que tem seus altos e baixos, o terço final, em especial, é muito atabalhoado nessa coisa de querer achar uma surpresa nova pra renovar o interesse do espectador e pegar ele de surpresa quando o espectador achava que o filme já tava indo pro final, já tava terminando. Mas ainda assim, de um modo geral, é um filme que joga com os ingredientes pré-estabelecidos da franquia de uma forma funcional e, de novo, não é um filme lá muito memorável ou particularmente inesquecível. Não posso dizer que é um filme tão marcante quanto os melhores da franquia Alien, mas eu gostei. É um filme operante, eficiente. E é isso. Pois é isso. Agora eu quero saber de você, o que você achou de Alien Romulus, diz aqui embaixo nos comentários, curte o vídeo se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos e também não se esquece de hypar o vídeo aqui embaixo. Aqui embaixo, na caixinha de comentários, se você arrastar pro lado, tem a opção de hypar o vídeo, em sei lá quantos mil pontos. Faz isso pra mim, por favor, eu vou ficar muito agradecido. E é isso. Um grande abraço e até a próxima.